Olá, 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 seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro. Esse canal é um projeto onde nós pegamos um livro e transformamos ele em curso em videoaula, para ficar mais fácil o seu aprendizado com uma didática muito simples e colocando a mão na massa, desenvolvendo na prática. Bom, nesse livro HTML e CSS, Projete e Construa Websites, nós vamos agora para o capítulo 5, ou módulo 5, que vai falar de imagens no HTML. Então, nós vamos aprender aqui como adicionar imagem nas páginas, escolhendo o formato certo e otimizando imagens para o web. Bom, existem muitas razões pelas quais você pode e deseja, adicionar imagem a um website. Mas você pode querer incluir um logotipo da sua empresa, ou da empresa de alguém que você for fazer o site, fotografias, ilustrações, diagramas, gráficos, e aí tem uma vastidão de motivos que você pode querer ter imagens no seu website. Tá? Há várias coisas a considerar para você selecionar uma imagem para o seu site, e nesse capítulo você vai aprender o seguinte: como incluir uma imagem na sua página, escolher o formato que você vai usar, mostrar uma imagem no tamanho certo e otimizar uma imagem para o uso na web, para criar páginas que carreguem mais rápido. É isso que a gente vai ver aqui nesse módulo. Bom, escolhendo as imagens para o seu site. Eu não vou me delongar muito na teoria do livro, porque a prática em si, com os exemplos que a gente tem aqui, vai ficar fácil. Mas nesse caso aqui, eu deixei aqui como exemplo, você pode dar um pause depois na videoaula. Obviamente que eu deixei aqui os sites que o livro recomenda, mas você pode optar em buscar outros sites. E o Google também tem uma vastidão de imagens, tá? Que você pode estar utilizando. Então aqui ele fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras, obviamente. O seu site com imagens ele fica muito mais preparado para aceitar bem os clientes, para manter o cliente na sua página, porque um site só com texto não faz tanto sentido hoje. Você tem que ter algumas imagens ali para elas retratarem aquilo que você está falando no texto. E aqui ele fala o seguinte, que as imagens devem ser relevantes, transmitir informações, transmitir o humor certo, se você está fazendo um site ali que a imagem tem que transparecer o humor daquele texto, que seja instantaneamente reconhecível, uma imagem que seja fácil a leitura e que ela ajuste a paleta de cores do seu site. Você vai criar um site, você vai ter uma determinada paleta de cores, então você tem que começar a escolher imagens que fazem sentido para a sua paleta de cores, ok? Bom, aqui tem alguns sites que podem ter direitos autorais, ok? Eu posso até deixar depois aí na descrição do vídeo alguns links de sites que não têm direitos autorais. Então aqui o livro coloca alguns, tá? E eu vou colocar aí na descrição do vídeo sites que têm imagens free, tá? No copywriting, não tem direitos autorais. Bom, armazenamento da imagem no seu site. Você vai ver que eu já falei para vocês a estrutura de pasta e vou falar aqui novamente. As imagens, elas são adicionadas, é feito o upload da imagem dentro de uma pasta dentro do seu site. E você também pode ter subpastas, tá? Nós vamos ver aqui um exemplo onde a gente vai criar um código e a gente vai colocar uma imagem dentro de uma pasta e nós vamos chamar essa imagem para aparecer no navegador, na web. Tá? Não se preocupe se eu estou falando algo que você ainda não está compreendendo. A prática sempre é o melhor, é a mãe do aprendizado. Tá? Prática é a mãe do aprendizado, a gente vai aprender na prática. Mas o que eu quero dizer aqui? Se você ver nesse quadrinho aqui, que está no livro, ele tem algumas páginas, alguns documentos, arquivos HTML, e aqui ele tem uma pastinha chamada Images. E dentro dessa pastinha ele tem algumas imagens. Então, isso é uma hierarquia de pastas. Óbvio que dentro dessa pasta Images, eu poderia ter aqui, por exemplo, imagens de carro. Então, eu teria a pasta Images, eu teria a pasta Carros, e dentro da pasta Carros, eu colocaria as imagens de carros. E se eu tivesse outra pasta, Animais, eu colocaria as imagens de animais dentro dessa pasta. Então, eu criaria uma hierarquia dentro da pasta Imagens com mais pastas. A gente viu isso na aula anterior sobre hierarquia de pastas. Então, só estou dando aqui uma
breve descrição para você entender que é possível fazer isso, tá? Bom, aqui a gente tem um código de como inserir uma imagem, tá? No nosso site, e o elemento HTML, o elemento HTML que representa a imagem é essa tag aqui, ó, é a tag IMG. E essa tag IMG, ela só tem a tag de abertura, ela não tem fechamento, é um único elemento, tá? Isso aqui é um IMG vazio, tá? Não tem nada aqui. E ele tem aí algumas propriedades, que no caso é o src. Isso aqui vai informar para o navegador onde que ele pode encontrar o arquivo da imagem. Você vai ver isso na prática. No caso aqui, ó, abriu a IMG, src, igual, abre e fecha aspas duplas, e aqui ele deu o caminho da pasta e depois o nome do arquivo. E aí vai ser representado dessa forma aqui no navegador. Bom, ele tem também uma propriedade alt. Isso aqui fornece a descrição do texto. Imagine que você está criando um site que vai ter acessibilidade. E aí você tem pessoas com deficiência visual que não vão conseguir ver a imagem. Se você colocar na tag, na propriedade alt, dentro da tag imagem, você vai ver que a pessoa com deficiência visual vai conseguir saber do que se trata o seu site, ou aquela imagem que está no seu site. Porque existem programas que conseguem ler, fazer a leitura dessa propriedade aqui, ok? Bom, o title também é um atributo, tá, da tag IMG. Você vai colocar o title, que é o nome da sua imagem. Quando você passar o mouse sobre a imagem, vai aparecer para você o título da imagem. Bom, eu explicando assim, pode parecer um pouquinho confuso, tá? Por isso que esse curso ele é em videoaula, que é exatamente para mostrar para você na prática o que eu estou falando aqui. Então, neste caso agora, nós vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Bom, o que nós vamos fazer agora? Abra aí a sua pastinha do curso. E aí a gente tem aqui o módulo 5, imagens. E aqui dentro, eu já criei uma pastinha imagens. E eu coloquei aqui duas imagenzinhas. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do livro de esquilo e coloquei uma imagem aqui de um passarinho, que é uma imagem GIF, que daqui a pouco a gente vai falar sobre formatos de imagem. Então, o que eu vou precisar que você faz agora? Precisar que você volte aqui na pasta imagens do módulo 5, imagens, e aqui dentro nós vamos criar aqui um bloco de notas. Nós vamos colocar aqui o nome de... Vamos colocar aqui adicionando imagens. Adicionando tracinho imagens. O nome está images em alguns arquivos aqui do nosso livro, porque está em inglês, tá? Imagens em inglês é image. Images, né? Imagem, image. HTML, ok. Bom, vamos clicar aqui, abrir com um bloco de notas. Aqui você já está ficando expert, né, em fazer isso. Nós não vamos colocar aqui o HTML, não vamos colocar toda aquela estrutura aqui, não. Nós vamos colocar aqui, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver como é que eu aumento mesmo, zoom, é o Ctrl adição. Então vamos lá, Ctrl adição. Ok. Bom, vou abrir aqui, IMG, lembrando, essa tag aqui ela não tem fechamento, ela tem um barra e você fecha a própria tag. Aqui dentro vai entrar o primeiro atributo, que é o src. Isso aqui eu tenho que dar o caminho aonde está a minha imagem. Então eu coloco um igual, abro, fecho aspas duplas. E aqui eu vou minimizar essa tela aqui. E onde que está? Ele está na pasta IMG. Porque aqui eu estou editando o meu arquivo HTML. Correto? E aqui dentro eu estou nele, eu vou entrar no próximo. Qual que é o próximo? IMG, que é a pastinha de imagem. Barra, qual que é a imagem que eu quero pegar? Eu vou entrar aqui só para ver o nome da imagem. Essa imagem aqui, ó. Eu vou até arrumar o nome dela aqui que está errado. É essa imagenzinha aqui. O nome dela é coca.png. Então eu vou vir aqui, vou colocar o nome aqui. É coca com 2 Ks, né? .png. E aí eu tenho, depois do meu aspas duplas fechado aqui, eu tenho o atributo alt.
que é igual, abro e fecho novamente aspas duplas, e vou colocar aqui uma família coca, eu acho que é esquilos, não sei se é esquilo, não sei o que é isso, que bicho que é esse, mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E aqui embaixo eu posso dar um Enter aqui, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum você fazer isso. Lembra daquela aula que a gente falou de espaçamento no HTML. Eu posso fazer isso aqui se eu quiser, não tem problema nenhum, tá? A sintaxe do HTML não vai ser interferida aqui. Aqui eu posso colocar um title igual, abro e fecho aspas duplas, e aqui eu vou colocar aqui, ó, o Coca é australiano marsupial de tamanho, vou dar um Enter aqui para não ficar muito grande, semelhante ao gato doméstico. Olha aí que interessante, nem sabia disso. Bom, vou minimizar aqui, já terminei, coloquei aqui o atributo alt, coloquei o atributo title, que é o que a gente viu na aula, e agora eu vou executar o meu arquivo. Vou dar um Enter aqui, na verdade já abriu, e olha aí que bacana. Eu vou passar o mouse por cima, e olha só, o Coca, obviamente que ele pegou ali alguns caracteres, porque eu não coloquei o HTML, e a gente vai aprender mais para frente como que a gente faz para esses caracteres especiais serem descriptografados para o português, né? No nosso caso aqui, o curso é em português Brasil, português brasileiro. E aí a gente precisa de algumas coisas que a gente tem que colocar no HTML, mas não se preocupe com isso agora. O que você precisa entender é que quando você passa o mouse por cima, ele pega o title. E aí é que eu posso exibir o código-fonte primeiramente, depois inspecionar. Então eu vou exibir o código-fonte, olha aí, certinho, está chamando lá na pastinha imagem, tá bacaninha. E aqui o código-fonte, vou abrir um pouquinho essa tela aqui. Ó, posso clicar aqui para ver o elemento. Esse elemento aqui é o IMG. Note que o nosso browser, ele já coloca para mim o HTML, o head e o body. Mas eu coloquei aqui só o title mesmo, tá? Bem bacana. Bom, vamos continuar então nosso aprendizado. Bom, continuando ainda trabalhando com essa imagem, nós vamos aprender agora o height e o width, que são a altura e largura, respectivamente, das imagens, tá? Você vai utilizar muito isso, mas não aqui na tag IMG, o elemento IMG. Por quê? Porque existe uma outra forma de a gente fazer isso, através do CSS, que a gente vai aprender ainda neste curso desse livro, que tem também o CSS. Lembre que o curso é HTML e CSS. Nós estamos ainda na parte de HTML. Nós vamos chegar no CSS. Mas, para fins didáticos, você pode ver muito isso ainda na internet. A maioria dos sites ainda não foram atualizadas e os sites ainda utilizam o HTML4. E nós vamos aprender mais HTML5, que é a nova versão do HTML que está em vigor. E a gente vai utilizar aqui, então, o atributo width e o atributo height na nossa mesma imagem, ok? Então, para isso, vamos aí desenvolvendo a prática. Pode pegar aí o mesmo arquivo que você criou na sua pastinha, dá um Ctrl C e um Ctrl V nele, e só clica aí para editar e coloca aí tracinho height, tracinho width, ok? Pode dar um Enter aí. Clica nele agora para abrir com o bloco de notas. E agora a gente vai colocar, pode deixar do mesmo jeito que está aí, nós só vamos adicionar dois novos atributos, que é a altura, height, igual, e aqui eu vou colocar uma altura de 300, e um width igual, aqui eu vou colocar 500. Ctrl S para salvar, vou minimizar essa tela e vou executar esse arquivo. E olha só a diferença, eu estou com o arquivo anterior aqui aberto, e agora eu estou com um novo arquivo. Ele deu uma espichada na minha imagem. Essa não é a melhor forma de você utilizar a altura e largura de imagem, mas você tem que aprender que existe isso ainda muito na web, e as pessoas utilizam dessa forma.
Se eu der mais uma alterada aqui, colocar, por exemplo, o width de 900, um Ctrl S para salvar, e eu vir aqui atualizar o navegador, olha só, ele aumentou o tamanho da minha imagem, mas ele distorceu, ele perdeu a qualidade totalmente da minha imagem. Essa não é a melhor forma de utilizar. Vou voltar aqui um tamanho um pouquinho menor, vou botar aqui um 450. Ctrl S. Eu posso também alterar aqui o weight, tá? Fica à vontade aí para você praticar. Coloca um weight maior, um weight menor, para você ver como é que a imagem vai se alterando. Bom, vou atualizar aqui. E olha aí, ele voltou um pouquinho mais preciso aí do que era. Mas essa não é a forma correta de redimensionamento de imagem. Nós vamos aprender isso mais para frente. Bom, vamos voltar para mais conhecimento aqui no livro. Onde colocar imagem em seu código? Bom, você também verá frequentemente o elemento IMG usando dois outros atributos, né, que é o weight e o width, que a gente acabou de utilizar aqui. Só que aí você pode se perguntar, como que eu vou utilizar as imagens junto com o meu texto? Bom, a gente tem esse código aí, né, que está mostrado para você aqui na tela. A gente tem aqui um parágrafo que abre e fecha, nós temos um HR, nós temos outro parágrafo já com a imagem dentro do parágrafo, fecha parágrafo, e aí nós temos um HR, e nós temos depois um parágrafo, novamente uma imagem dentro do parágrafo, e o fechamento do parágrafo. Ok? Ou seja, nós temos três formas diferentes. Um que ele está acima do parágrafo, uma que ele está dentro do parágrafo, mas acima do texto, e outra que ele está entre dois textos dentro de um parágrafo. Tá? A representação dele vai ficar basicamente assim. Então nós temos aqui uma imagem e um parágrafo, uma imagem dentro do parágrafo e uma imagem dentro de um parágrafo, mas entre textos. Vamos fazer igual, desenvolvendo a nossa prática com a nossa imagem. Abra aí sua pastinha, vamos criar aqui um arquivozinho novo e vamos colocar aqui imagem no código .html, pode apagar o restinho. Vamos dar um sim aqui e vamos abrir ele com o nosso bloco de notas. Aqui eu vou dar um Ctrl mais para aumentar e ampliar a tela. Isso aí você já sabe. Bom, vamos lá então. Vou abrir aqui o IMG src igual abro, fecho aspas duplas. Nós vamos ter aqui uma alt também. Abro, fecho aspas duplas. Aqui eu vou ter uma width. Para escrever errado aqui, o width é o TH no final. Abro, fecho e vou ter um age. Abro, fecho e fecho a minha IMG. Então aqui eu tenho uma IMG. Essa IMG, nós vamos ter aqui o src dela. Onde que ela vai buscar? Ela vai buscar dentro da minha pastinha. Lembrando, o meu arquivo está aqui. Eu quero entrar dentro da IMG, porque eu estou fora dela. Então eu tenho que entrar e buscar a minha imagem. A minha imagem vai ser essa aqui, ó, bird, né, que é o pássaro.gif. Então eu vou abrir aqui novamente. Vai ser um img barra, entrei dentro da pasta, bird.gif. O alt, nós vamos colocar aqui um pássaro. O width dele nós vamos colocar 100 e o weight 100, ok? Bom, aqui embaixo nós vamos colocar um parágrafo. Então eu vou abrir um P. Essa tag nós temos que ter a fechamento, tag de fechamento do P. Bom, aqui tem um textinho do livro. Eu vou copiar ele, não vou digitar para a gente adiantar, até porque a gente não precisa. O foco aqui não é o texto. Então vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho a tela. Então aqui ele fala um textinho, né, que existem cerca de 10 mil espécies vivas de ave que habitam diferentes ecossistemas do Antártico e do Ártico ao Antártico. E muitas espécies realizam migrações anuais de longa distância e outras viagens realizam viagens irregulares mais curtas. Bom, isso aí é só um textinho que o livro passa aí também algumas curiosidades bacanas, mas o foco é aprender HTML e CSS. Aqui embaixo ele coloca um HR barra
e fecha um HR. O que é esse HR aqui? É aquela linha, né? É a linha horizontal, tá? É uma régua horizontal, é horizontal rules, é a régua horizontal. Aqui embaixo nós vamos ter agora a abertura de um parágrafo. Dentro desse parágrafo, nós vamos copiar aqui e jogar a imagem dentro do parágrafo. E depois disso nós vamos ter um texto. E aí eu vou copiar mais uma vez o textinho aqui e trazer ele pronto para a gente. Vou só dar uma quebra nele aqui com Enter mesmo, para ele ficar aparecendo na tela. Bacana. E aqui embaixo eu vou fechar o meu parágrafo. Tem novamente aqui um HR. Fechei o meu HR. E depois disso, eu vou ter aqui embaixo outro parágrafo. Eu vou ter aqui um parágrafo. Já vou fechar ele. E dentro dele eu vou ter primeiro um texto. Então eu vou copiar aqui novamente o textinho que vem no livro. É só para fins didáticos mesmo. E aqui debaixo desse texto eu vou colocar a minha imagem. Então vou pegar aqui todo o meu elemento IMG. Vou colocar ele aqui dentro. E depois disso ele vai ter mais um texto. Ele é uma imagem que é entre texto. Então vou copiar aqui. Depois aqui do meu atributo IMG, vou dar um Enter. E vou colar aqui mais um textinho, tá? O textinho aqui não importa tanto. O que vai importar aqui é como que isso vai ficar esteticamente no navegador. Para você ver aí onde colocar a imagem no seu código. Obviamente, você está aprendendo aqui a técnica do HTML4. No HTML5 e utilizando o CSS, nós não faríamos dessa forma. Mas nós temos que aprender como que funciona, porque a maioria dos sites na web serão dessa forma. Bom, nós vamos vir aqui, imagem no código, e dar um Enter. E olha só que interessante. É uma imagenzinha GIF, tá? Que é uma imagem animada, né? Nós temos o texto embaixo. Nós temos aqui o texto que está dentro do nosso parágrafo, tá? E aqui nós temos o nosso texto que está dentro do parágrafo, mas entre texto. Então, olha que interessante aí as formas da gente colocar uma imagenzinha. Então, eu posso, por exemplo, exibir aqui o código-fonte. Está bonitinho aqui o nosso código-fonte. Abro e fecho o parágrafo aqui com a imagem em cima. Abro o parágrafo, coloco a imagem, texto e fecho o parágrafo. Depois eu abro o parágrafo, coloco o texto, imagem, coloco o texto e fecho o parágrafo. Então, um formato diferente aí. Se eu inspecionar o código-fonte, vou até dar uma diminuída aqui. Olha só que interessante. No primeiro parágrafo, tem uma imagem, parágrafo. Só estou passando o mouse aqui em cima, tá? Só você, se estiver mostrando para você qualquer tela diferente aqui, está mostrando um aplicativo, memória, é só você vir aqui em elementos, que ele vai mostrar para você os elementos HTML. E ele pode aparecer embaixo também. Deixa eu ver aqui, ele pode aparecer assim, aqui embaixo para você. É só você clicar aqui nesses 3 pontinhos e colocar ele aqui do lado direito, ok? Bom, então eu tenho aqui todo o body, eu tenho a imagem, eu tenho o HTML, aqui eu tenho o meu horizontal rules, aqui eu tenho um parágrafo inteiro com a imagem dentro, e aqui também eu tenho um parágrafo inteiro com a imagem dentro, só que a imagem entre textos, ok? Bom, vamos continuar o nosso aprendizado aí no curso. Presta um pouquinho de atenção agora, mais nos detalhes, porque isso aqui ainda é muito utilizado, é a questão do alinhamento, né, de imagens na horizontal. Tem também o vertical que a gente já vai ver, mas esse aqui é o na horizontal. Isso aqui, ele é utilizado para alinhar a imagem dentro do texto, para não deixar a imagem solta. A gente vai ver aqui que no curso, deixa eu mostrar aqui, que no curso, na página 411 e 412, né, nós vamos ter aí como que nós vamos alinhar essa imagem com CSS. Então não se preocupe, tá? Nós vamos chegar lá. Mas no HTML4, que é o que está sendo utilizado aqui por enquanto, ele tem o atributo align. E aí eu tenho um alinhamento left e right. Left é esquerda e right é direita. Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar o exercício que a gente fez anteriormente e nós vamos colocar esses atributos neles.
E ele vai ficar basicamente assim. A imagem vai ser alinhada a left e aqui a imagem vai ser alinhada a right. E o texto vai ficar em volta, né? Vai ficar ao lado dessa imagem. Então, para a gente fazer isso de uma forma que a gente entenda melhor, vamos desenvolver aí a nossa prática. Mais uma vez, vou pedir para você, abra aí a sua pasta do curso, dá um Ctrl+C e Ctrl+V aí no nosso arquivo último que a gente fez aí, imagem no código, coloca aí alinhamento. E já vamos abrir ele aqui com um bloco de notas, para a gente poder... Vou até apagar aqui a última, deixa eu ver aqui, como que isso mesmo, vou apagar aqui o último parágrafo, não vou utilizar o último parágrafo, e nem esse HR final aqui. Bom, nós vamos utilizar aqui a imagem dentro do parágrafo. Então, eu vou ter que copiar isso aqui. Na verdade, eu vou dar um Ctrl+X para recortar e vou jogar ela aqui dentro. Bom, aqui nós vamos copiar um outro textinho que está no livro e vamos colar ele aqui dentro. E aqui eu vou dar... Deixa eu aumentar aqui, né? Esqueci de aumentar a tela. E aqui eu vou dar alguns enters para a tela ficar do tamanho que a gente precisa, ok? Bom, tem um parágrafo, eu tenho uma imagem dentro do parágrafo, eu vou apagar isso aqui, eu vou copiar esse parágrafo aqui, Ctrl+C nele, e vou jogar ele aqui para baixo. O que eu vou fazer diferente aqui? Eu vou vir aqui no nosso elemento IMG, e depois aqui do Age, eu vou colocar aqui o align. Olha a escrita do align, que ele é bem característico, tá? Em inglês. É A-L-I-G-N. Tem gente que escreve align assim, ó. Align, não é align. Align, tá? Nem se pronuncia esse G aí. Abro, fecho aspas duplas e vou colocar aqui um left. Eu vou copiar isso aqui. Ctrl+C nele. Vou vir aqui depois do Age da minha outra imagem e aqui dentro eu vou colocar um right e vou dar um Ctrl+S para salvar. Apenas isso, nós incluímos dois novos atributos no nosso imagem. Vou minimizar ele aqui, vou dar 2 cliques com o mouse para abrir aí. Deixa eu ver se ele abriu. Ó, abriu certinho. E olha que bacana, um texto com uma imagem à esquerda e um com a imagem à direita. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu posso clicar com o direito do mouse, vai abrir essa janelinha em inspecionar, ou F12. Vai dar o mesmo efeito. Então, eu coloquei em F12 para a gente ver mais detalhadamente como ficaria isso, diminuindo a tela. Olha só que bacana. Uma imagem à esquerda e uma imagem à direita. Simplesmente utilizando aqui, ó, o nosso atributo align. Eu posso até trocar aqui no navegador para fazer um teste para você ver, ó, right, e dar um enter. Olha só, ele joga para o right. Claro que isso aqui não está atualizando o nosso site. Isso aqui é uma forma de você manipular, é um hack para você manipular o site e você ver o resultado aqui e depois transferir para o seu código. Isso aqui é muito utilizado quando você já estiver desenvolvendo para a web e tiver bastante conhecimento em codificação. Você vai poder naturalmente alterar algumas coisas aqui, ver o resultado e transpô-la para o seu site. Mas lembre-se que se eu atualizar a tela, ele volta ao normal, ok? Isso aqui é só um hackzinho aí para você estar mudando. E o CSS vai aparecer aqui. Então não se espante em ficar vendo isso daqui e falar, meu Deus, o que é esses códigos? Fica tranquilo. Nós vamos aprender CSS também na prática aqui no livro. E isso aqui para você vai ser fichinha. Você vai olhar para isso daqui e vai falar, nossa, que fácil. Tá bom? Bom, vamos continuar aí o nosso conhecimento do curso. Ainda no nosso livro, no capítulo 5, nós temos também aí o alinhamento na vertical, foi o que eu falei. Tá? Nós vamos ver isso também no CSS, na página 285 e 286, que é o top, o middle e o bottom. Aqui está topo, meio e inferior. Tá traduzido, mas o certo tá aqui, ó, top, middle e bottom, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, vai ficar o resultado dessa forma aqui, ó, top, middle, bottom. Não deu tanta diferença assim, porque na verdade nem se utiliza dessa forma. Mas a gente vai fazer isso agora.
desenvolvendo a nossa prática. Abra mais uma vez aí a pasta do curso, dá um Ctrl C e um Ctrl V. Só que esse alinhamento cópia aqui agora, coloca assim nele, ó, V. Coloca tracinho V. E o outro você sabe que é horizontal. Você pode até renomear ele depois, se você quiser, mas eu vou deixar só assim mesmo. Vou vir aqui, vou abrir o bloco de notas. Só que agora eu vou copiar aqui esse parágrafo de baixo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu vou copiar esse parágrafo aqui de baixo até o HR. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter aqui e Ctrl V. Bom, agora eu tenho 3 parágrafos separados pelo HR, que é Horizontal Rule, né, a regra horizontal. E agora eu vou colocar aqui a propriedade de alinhamento na verdade não vou precisar colocar, né, já está aqui, que é o Align, só que na vertical. Então, eu vou vir aqui e colocar alinhamento top, aqui o alinhamento middle, com 2 Ds, e aqui o bottom, com 2 Ts, ok? É o top, middle, bottom. Posso dar um Ctrl S para salvar, vou minimizar aqui, vou vir aqui e dar um Enter para executar. Ó, ele abriu aqui para a gente. Tá tudo aqui do lado, né? Não mostrou muita coisa. Pode acontecer também, um detalhe importante que pode acontecer que no decorrer do desenvolvimento desse módulo aqui do livro, você pode ter algumas diferenças dependendo do seu navegador. Eu recomendo que você utilize o Google Chrome, mas mesmo assim, dependendo da versão, ele pode não abrir, né, mostrar a visualização para você da página da mesma forma como você está vendo aqui no exemplo. Mas não se preocupe, tá? Porque a forma correta a gente vai aprender todo o decorrer do curso com CSS, ok? Bom, vou apertar aqui F12 e aqui eu dando uma minimizada aqui na minha telinha, ó, ele mostra dessa forma aqui, ó, o alinhamento. Isso também faz diferença dependendo de onde que vai estar a imagem, né? Por exemplo, a minha imagem aqui, elas estão todas em cima do texto, né? Então isso vai fazer diferença também, se a sua imagem vai estar no meio do texto, se vai estar no final do texto. A gente está utilizando aqui a imagem acima do texto e depois vem o texto, tá? E aí o align top, middle e bottom que você aprendeu agora. Vamos continuar aí. 3 regras para criar imagens. Bom, existem 3 regras para lembrar quando você estiver criando imagens para o seu site, que estão resumidas aqui abaixo, que são esses números aqui, 1, 2 e 3. Tá? Bom, a gente vai entrar em mais detalhe em cada tópico e a gente vai, na verdade, mostrar isso no decorrer do curso, ok? Bom, salvar a imagem no formato certo. O que seria o formato certo? Existem alguns tipos de formatos de imagem para você utilizar no seu site. Tá? Às vezes você vai tirar uma foto com uma câmera e vai jogar para o computador, ela vai sair num formato específico, tá? Uma extensão específica. O que seriam esses formatos? Seria o JPEG, que no caso aqui está o JPEG e tem o JPG só. Tem a GIF, tem o PNG e tem vários tipos de imagem. Hoje tem o SVG, se eu não me engano é SVG, que é uma imagem mais vetorizada que você também utiliza na web. Tem vários formatos. Os mais comuns, tá? Os mais comuns são esses 3 aqui. Então você tem que escolher uma imagem no formato certo, porque cada formato desse tem um tamanho específico. E tamanho demanda carregamento da imagem na sua página. Quanto maior for sua imagem, mais lento será o seu site. E quanto menor for sua imagem, mais rápido será o seu site. Mas quanto menor for sua imagem, menor será a resolução e a qualidade. Então você tem que escolher isso da melhor maneira, para ficar mais fácil para você carregar uma página e também ficar nítida para a pessoa que for abrir o teu site. Bom, salvar a imagem no tamanho certo. Isso aqui, tem muita gente que tem um site e aí pega uma foto, acabou de tirar uma foto numa máquina ou num celular e aquela imagem tem 5 megapixels. Né? O tamanho da imagem, ela tem 5 megabytes. Uma imagem de 5 megabytes,
para sites é muitíssimo pesada. Imagens de site tem que ser kbytes, tá? Kbytes. Não pode chegar a 1 mega uma imagem de site, porque demora a carregar na internet. Quanto mais imagem você tiver, mais dados você vai consumir do cliente que estiver acessando o seu site. Se for pelo celular, pior ainda, tá? Então, eu recomendo que você salve a imagem no tamanho certo. Então, você tem que ter um editor uma ferramenta de editor de imagens, seja ele gratuito, seja ele pago. Eu já vou mostrar aqui alguns para você, mas é muito importante que você saiba isso. Um site não comporta imagens muito grandes para ser acessado por usuários. Você pode colocar, mas você não deve. Tá? Você não deve, é uma coisa que você tem a liberdade, mas se você quer ser um profissional web, você tem que entender que quanto maior for sua imagem, pior vai ser o acesso no seu site, porque o seu site tem que ser rápido, e rapidez requer imagens menores, então o tamanho da sua imagem faz muita diferença, ok? E outra coisa, medir imagens em pixel. Bom, quando você está criando um arquivo de imagem, tirou uma foto, você vai editar ele num software, aquela imagem vai ter um tamanho específico. E quando você estiver criando o seu site, você vai aprender aqui, principalmente lá quando a gente entrar nos módulos de CSS, que você pode criar um espaçamento no seu site em pixel que vai ser encaixado uma imagem. Então você já tem que editar a sua imagem naquele tamanho. Por quê? Porque ali você já vai planejar as telas de mobile, as telas de computadores, as telas de tablet, para aquela imagem abrir do tamanho dessas telas e não ser muito pesada, ser no formato certo e carregar rapidamente. Por isso que é importante você medir as suas imagens em pixel, e alguns softwares fazem isso. Bom, ferramenta para editar e salvar a imagem. Eu não preciso nem falar para você que isso aqui é essencial. Por que é essencial? Porque quem está criando o site, se você quer se tornar um web designer, né, um desenvolvedor web, você precisa saber o mínimo necessário. Você não precisa ser um design gráfico, você não precisa ser um ilustrador, não precisa ser um artista. Você precisa saber o mínimo. E o mínimo requer uma ferramenta. Existem ferramentas free, eu posso até colocar aqui também na descrição do vídeo, que tem ferramentas free para você trabalhar com edição de imagem e salvar imagens, mas também tem ferramentas pagas, como está no livro. E a Photoshop é a mais utilizada. É o software mais utilizado hoje por todos os web designers, pelos desenvolvedores web, pelos front-end, pelos back-end, enfim. O programador, ele acha mais fácil o Photoshop. E ele é mais poderoso. Com alguns cliques, com algumas ferramentinhas, você faz imagens poderosíssimas. Eu também recomendo o Photoshop. Porém, ele é um software que não é tão barato. Tá? Ele é um software que você vai pagar uma anuidade aí. E aí, se você não tem punch, se você não tem grana para começar dessa forma, comece com softwares gratuitos. E aí eu vou colocar para vocês na descrição aí, softwares de edição de imagens gratuitos. Bom, vamos ver então o formato de imagens. Eu já falei aqui, mas pode ser que você não tenha conhecimento disso. Então eu vou te mostrar aqui alguns formatos de imagens. Bom, estou aqui no Google e eu cliquei aqui na abinha do Google, Google Imagens. Então, por exemplo, imagem.jpg. Quando você digita .jpg, o Google, e eu vou clicar aqui na abinha imagem, o Google vai abrir para você imagem JPEG. Tá? Imagem JPEG é a imagem padrão da internet, é a imagem padrão dos dispositivos para tirar foto, é a imagem comum. Tá? Essa é a imagem comum. Imagem.png já é aquela imagem que não tem fundo. Ele é a imagem com fundo removido. Ok? Quando você pega uma imagem que não tem fundo, é a imagem PNG. E nós temos também a imagem GIF, que é a animada. Né? Se você clicar nela, você vai ver que é uma imagem animada. Ok? Isso é um GIF. Geralmente são imagens um pouco mais pesadas. Tá? Tem outros tipos de imagem também, como a SVG, que eu já tinha falado anteriormente. É uma imagem com maior qualidade. Tá? É muito utilizada. Além de ter qualidade, ela é uma imagem com... o carregamento dela é leve e ela tem muita resolução. Tá? Por isso que está sendo utilizado muito o SGV hoje. Está substituindo as imagens na web. Aqui tem até um exemplo bacana. Ó. Olha só, uma imagem GIF, JPEG, PNG e uma imagem SVG.
Então você vê que a qualidade, ele está tentando explicar aqui que a imagem ela tem uma qualidade, um carregamento mais leve. Às vezes você vai ter imagem SVG sem o fundo, tá? Como se fosse um PNG. Então realmente é a imagem que está sendo trocada na web. Tem a imagem também, que você já deve ter visto, que é a web, se eu não me engano é o WebPP. É uma extensão, não sei se é o WebPP, eu não estou me recordando agora. Deixa eu ver se esse é o WebBP. Bom, eu acho que é o WebBP, é uma imagem nova que o pessoal está utilizando, mas eu não tenho certeza. Mas tem também a imagem que o pessoal utiliza muito, bitmap. Eu nem sei se utiliza ainda. Na verdade, o bitmap não é uma extensão. A extensão é DW. Essa aqui é uma extensão de uma imagem. Já é uma imagem de, olha só, de um arquivo específico de um software, mas é uma extensão. Bom, obviamente que você vai ser muito difícil se deparar com esse tipo de imagem. O mais comum vai ser mesmo a JPG, né, que é a JPEG, GIF, PNG. Ok? E agora a SVG, que está sendo muito utilizado. O resto é muito difícil de você ter contato com ela na web. Bom, voltando aqui então no livro, nós vamos ter aí que as dimensões das imagens você usa para fazer o seu site, ela deve ser salvo na mesma largura e altura, né, que você deseja que apareça no seu site. E aí você pode fazer dimensionamento da sua imagem. Tá? Se você cria lá uma aba no seu site e coloca que a aba vai ter de 600 a 300 pixels, e aí você cria uma imagem de 600 a 300 pixels, você pode diminuir essa imagem para metade, por exemplo, para 300 a 150 pixels. Isso é permitido, tá? Isso você vai conseguir fazer. Então, é muito importante você ter a dimensão da imagem, você já criar a imagem do tamanho certo, e quando você tirar uma foto, você editar num software antes de jogar para o seu site. Se você jogar direto e não tiver no dimensionamento do seu site, você vai ter uma imagem distorcida ou você vai ter uma imagem muito pesada, tá? E com uma resolução que não é necessária. Ok? Bom, aqui, quando você for cortar a imagem, que é o que a gente falou aqui agora há pouco, por isso que é importante você já ter o redimensionamento. Aqui é uma imagem portrait, né, que é retrato. Aqui a mesma imagem dessa girafinha aqui em landscape. Olha só, teve que cortar a imagem porque você não fez o redimensionamento. E aí ficou dessa forma. Se você criou no seu site dessa forma aqui e usou uma imagem portrait, vai cortar a sua imagem. Se você for tentar botar ela portrait numa div, né, dentro do seu CSS, div que eu falo é uma caixinha, e colocar ela numa caixinha landscape, vai ficar com um espaço dos lados e não vai dar certo. A mesma coisa, se você tirar uma foto ou pegar uma imagem landscape, que é paisagem, e tentar colocá-la no portrait, ela vai cortar a imagem. E se você for tentar encaixar ela dentro do paradigma da caixinha, vai sobrar espaço. Ok? Então é muito importante isso. Quando você estiver criando, você já entender que você já tem que fazer do jeito certo. Bom, e aí, agora, no HTML5, a gente utiliza essa propriedade aí, a figure. Figure, né, que você vai utilizar, tem uma espécie de uma legenda, que é o Fig Caption, tá? O Figure Caption, que é um título, né, como se fosse um capítulo ali, falando do que se trata aquela imagem. Então, nós vamos utilizar isso aqui agora, tá, na prática, para a gente ver como é que vai ficar aí. Abra, por gentileza, aí a pastinha. Vamos criar agora um arquivo novo, né? Então, nós vamos vir aqui e vamos figure.html. Esse aqui já é do HTML5, ok? No HTML, sites antigos, você não vai ver isso. Você só vai conseguir ver isso nos sites mais novos. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tag figure e ela tem uma tag de fechamento. É um elemento do HTML5. Então tem aqui o figure fechamento. Aqui dentro eu vou colocar o nosso IMG. Então eu vou colocar aqui um IMG src, abro e fecho. Aqui eu posso até fechar já esse elemento. Ele é um elemento único, tá?
E aqui eu vou chamar uma imagem, eu vou chamar aqui um IMG. Eu tenho uma imagenzinha dentro da pasta, esqueci o nome, a gente está usando aqui agora, que é a Coca. Eu vou pegar ela novamente e vou colocar aqui, coca.png. Bom, aqui eu vou ter um Alt, e eu vou colocar aqui, vou colocar o nomezinho aqui só, Coca, e aqui eu tenho também, não vou colocar o title, vou deixar só o Alt, tá? Não preciso colocar o title, vou seguir o exemplo aqui do livro, e aqui eu vou ter um BR, uma tagzinha BR, que também não tem tag de fechamento, eu estou dentro ainda da Figure, e aqui embaixo da minha BR eu vou ter um Fig, uma tag Fig Caption, que tem um fechamento aqui também, que é um Fig Caption, ok? Bom, e aqui eu vou colocar aqui, Coca é uma espécie de gatos, somente isso. Vou dar aqui um Ctrl S, vou minimizar aqui, vou voltar e vou vir aqui no Figure e vou dar um Enter para executar. E olha aí, não mudou muita coisa, né? Só que se você for exibir o código-fonte, nós estamos utilizando aqui o Figure, Fig Caption, e também, deixa eu fechar isso aqui, e aqui inspecionar elemento. Deixa eu voltar aqui. Mesma coisa, Body, Figure, a imagem e o Fig Caption, que está tudo dentro do Figure. Ok? Bom, isso é novo também, HTML5, a gente vai ver muito no decorrer do curso. Bom, chegamos ao fim do nosso módulo 5 e aqui nós temos um código, tá? Para você praticar. E aí você cria desde o HTML, aqui do read, está escrito cabeça aqui que o navegador, o software traduziu, mas é read, tá? É o read aqui, ó, read, title. E aqui eu tenho algumas imagens, então eu coloquei aqui uma logo GIF. Aqui eu vou deixar aí para sua criatividade. Pega algumas imagens da internet, joga numa pastinha images e vai chamando essas imagens, tá? Utilize aí o Figure, utilize o Fig Caption, tá? Utilize aí para você criar exemplo, coloca parágrafo, coloca dentro do parágrafo, fora do parágrafo, cria aí, igualzinho está aqui, para você estar finalizando bem com a prática aí. Bom, e o nosso sumário desse módulo de imagens, a gente aprendeu o seguinte, que o elemento IMG é usado para adicionar imagens a uma página da web. Você deve sempre especificar um atributo src, tá? Que é para indicar a fonte de uma imagem, é o caminho, da onde que vai vir essa imagem. E um atributo alternativo, que é o alt, para descrever o conteúdo da imagem. Lembrando, pode ser que pessoas com deficiência visual ou pessoas que utilizam dessas ferramentas de leitura de texto consigam encontrar e ler o que está ali no seu site. Você deve salvar também as imagens no tamanho que irá usar na sua página da web e no formato apropriado, né? O tamanho em pixel e o formato, se vai ser GIF, se vai ser JPEG, se vai ser PNG ou SVG, você já salva no formato apropriado. E as fotografias são melhor salvas em JPEGs, tá? Ilustrações e logotipos que usam cores planas são melhor salvas em GIFs. Então isso aí também a gente acabou, eu não acabei mostrando isso na prática, mas você vai ver isso no decorrer do curso, tá? Que imagens, fotografias são salvas em JPEGs. Logo que tem cores planas são melhor salvas em GIF. Hoje, tá? Isso aqui do livro não tinha ainda o SVG, né? Hoje é melhor SVG, ok? A gente no decorrer do curso vai introduzindo aí esse tipo de imagem, mas o mais comum é isso aqui, ó, JPEG. JPEG é o que você vai utilizar muito. Beleza? Bom, fechamos mais um módulo. Queria agradecer você que está assistindo o curso, que está gostando, que está aprendendo. Qualquer dúvida, comente aí abaixo, por gentileza, para ajudar a gente a melhorar o conteúdo. Espero que esse projeto
ele atinja bastante pessoas, que as pessoas aprendam de uma forma mais fácil, mais didática e que tirem suas dúvidas, né? Que a gente não sabe tudo também, a gente procura sanar as dúvidas e aquilo que a gente não souber, obviamente a gente pesquisa, vai buscar em fontes para poder sanar aí a dúvida do aluno, ok? Forte abraço e até o próximo módulo.